Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez e nos dá essa rica, poderosa oportunidade de falarmos um pouco do Cristo, falarmos um pouco do amor de Deus para com as nossas vidas, né? Hoje é sabadão, eu não costumo fazer lives no sábado, você sabe, é sempre de terça a sexta-feira, mas hoje nós decidimos colocar algo no seu coração, transferir do meu coração para o teu coração. Hoje, nesse sábado, algo veio muito forte ao meu coração e eu disse, nós não somos movidos por regras, né? Não é porque a gente não faz de sábado que a gente não poderia entrar hoje aqui. Então eu quero agradecer você, a Tânia que já está por aí. Deus abençoe você, Tânia. Deus abençoe você, um abraço no seu coração, sentimos saudades suas. A mamãe falou que por esses dias você vai estar por aqui, né? Vai ser um prazer enorme te receber. Ianca também chegou por aqui, Deus abençoe você, Ianca, a sua família, né? Todos os seus, que Deus abençoe a sua casa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês sempre, 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 essa família linda que vocês são. E eu queria hoje começar orando, né? Porque tudo que começa com oração tem grandes possibilidades de grandes resultados, de êxitos maravilhosos. Eu sei que muita gente ainda vai chegar, devagarzinho as pessoas chegam, eles não estão acostumados com a gente aqui no sábado, mas também não tem problema não. A gente não está preocupado com multidões, né? A gente não está envolvido com essa coisa de multidões. A gente fala aquilo que Deus coloca ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Senhor, glorificamos o teu santo nome e achamos graça, Senhor, em ti, achamos misericórdia em ti, achamos amor em ti, e isso, Senhor, alegra o nosso coração, isso nos deixa feliz, ó Pai, que nessa tarde, ó Pai, que se inicia, nós possamos, ó Deus, de alguma forma, estar perto do Senhor e fazer com que a tua graça e a tua misericórdia se estenda sobre nós. Eu peço a tua bênção sobre a vida daqueles que vão nos ouvir agora, Senhor, nesse ao vivo, mas também pedir a tua misericórdia sobre aqueles que vão ouvir num outro tempo, num outro momento, vão ouvir, ó Deus, essa live. E eu quero, Senhor, que, como sempre o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, sejam colocados no nosso coração e nós possamos reconhecer isso para a glória do teu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Amém? Queridos, deixa eu te falar algo aqui. Amanhã na nossa comunidade de fé, na Igreja Restauração e Vida, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, né? Nós celebramos o momento em que Cristo entrega a sua vida por nós e num sacrifício perfeito, num sacrifício santo, num sacrifício único, que resulta na nossa salvação, que resulta no ato de nós termos o nosso endereço, digamos assim, temos a nossa trajetória, o nosso caminho alterado. E isso é muito bom para a nossa vida. Nós íamos para um lugar, nós estávamos destinados a um lugar, mas Cristo veio por amor a nós, por um amor assim incomparável. Ele veio a nós e nos leva agora para um novo caminho, para um tempo novo, para uma história nova. E isso é muito fantástico, porque quando eu leio aqui, eu estava lendo aqui no capítulo 16 de Marcos, né? O Evangelho conforme escreve Marcos, ele fala aqui sobre a ressurreição de Jesus, sobre esse evento, esse acontecimento que é simplesmente transformador, é um evento como nenhum outro foi visto
na terra. Jesus é levado à cruz do Calvário, é crucificado inocentemente, é colocado no meio de dois ladrões, dois salteadores, e ali no momento da cruz, mesmo no momento do sacrifício maior, um sacrifício que se transforma em algo poderoso, eu tenho certeza que quando sacrificaram Jesus, quando crucificaram Jesus, eles não tinham ideia de que na verdade eles não estavam matando o Cristo, mas eles estavam fazendo a maior divulgação, eles estavam fazendo a maior edificação de um movimento que eles não tinham ideia o que isso ia proporcionar. A morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição fez com que o Evangelho chegasse a nós hoje, depois de mais de 2000 anos. Talvez aqueles que mataram Jesus não tinham ideia que ao invés de eles estarem calando Jesus, eles estavam na verdade fazendo com que o Evangelho fosse anunciado em toda a terra e em todos os lugares. Então, aquilo que era um sacrifício, que parecia ser o fim, na verdade, era o início de uma grande mudança, de uma grande alteração. Então, eu começo essa live dizendo para você que talvez as coisas estão acontecendo com você, talvez as lutas estão vindo, talvez sacrifícios você está fazendo, talvez coisas terríveis você está vivendo, e você pensa assim: meu Deus, isso é o fim. Eu acho que eu não sei aonde isso vai parar, mas deixa eu dizer para você, Deus vai transformar esse sacrifício, Deus vai transformar esse tempo de luta, Deus vai transformar esse tempo de tantas angústias, de tanto sofrimento, de tanto esforço. Deus vai transformar num grande milagre, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o tempo de cantar vai chegar na sua vida, sabe? Quem via Jesus crucificado ali, quem via Jesus sendo chicoteado, quem via Jesus passando pelas estradas empoeiradas de Nazaré, carregando aquela cruz que parecia um peso assim insuportável, quem via aquilo dizia assim: é o fim, agora terminou. Quando viram Jesus dizendo: Pai, está nas tuas mãos, entrego o meu espírito, está consumado. Alguém pode ter pensado: agora acabou, terminou, mas na verdade era o início de um novo tempo, era um novo ciclo. A história estava sendo mudada. A partir dali era antes de Cristo e depois de Cristo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, por mais que você esteja passando por lutas, por mais que você esteja no meio dessa batalha, deixa eu dizer para você, Deus está preparando um novo ciclo, um novo tempo vai chegar na sua vida, o tempo de cantar vai chegar na sua vida, mas você não pode desistir, você não pode parar. Você pode até olhar para trás, mas se olhar para trás para dizer: olha, eu já venci tudo isso. Olhar para trás é só para trazer a esperança, trazer ao teu coração aquilo que te traz esperança. Olhar para trás não é para desistir, não é para tentar voltar, não. Olhar para trás é simplesmente para dizer: se eu já venci esse gigante, se eu já venci esse urso, se eu já venci esse leão, se eu já venci as grandes batalhas, por que eu não posso vencer essa também? Quando você olhar para trás, é só para você olhar as suas grandes vitórias, porque maior ainda Deus, coisas maiores ainda Deus tem para você, mas você não pode desistir. Sim, tem hora que a gente quer desistir, e é sobre isso que eu quero falar aqui também um pouco hoje, nessa live bem rápida que eu quero fazer aqui com você. Olha, no capítulo 16 de Marcos, quando fala da ressurreição de Jesus, diz assim, no verso de número 7: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós
para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Olha que interessante essa palavra aqui. O anjo que estava ali no sepulcro, e quando Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, quando elas foram lá para ungir Jesus, para ungir o corpo de Jesus, para preparar o corpo de Jesus, elas deram de cara com um anjo. E o anjo estava lá, e o anjo disse assim: olha, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E olha, e como ele disse, ele vai aparecer para vocês. Ele vai de novo aparecer para você, porque ele fez essa promessa. E ele diz assim, ele fala: mas ide e dizei aos seus discípulos. Ele diz assim: olha, mulheres, saiam daqui e procurem os discípulos de Jesus, que eles estão agora acuados, eles estão com medo, eles estão sem saber exatamente o que fazer. Avisa eles. Mas olha que interessante. Por que será que ele fala isso? Ele diz assim: avisa os discípulos e avisa também a Pedro. Pô, se Pedro era discípulo de Jesus, por que tinha que avisar também a Pedro? Se ele disse assim, olha, avisa, é como se ele dissesse assim: avise toda a igreja e também avise ao José, avise a Maria, que é membro da igreja também, mas avisa eles também. Você entende que tem um mistério aí nesse negócio? Então se Jesus, se o anjo disse, olha, vai lá, avisa os seus discípulos e avisa também Pedro. Sabe por quê? Porque os anjos sabiam que Pedro não estava junto com seus discípulos. Pedro estava vivendo uma crise de identidade. Pedro estava vivendo uma crise de fé naquele momento. Todos nós podemos passar por isso, meu querido. Não é pecado de jeito nenhum, não é pecado. Não pense você que aquele dia que você está triste, que aquele dia que você está com pouca fé, que aquele dia que você está até duvidando. Eu já falei aqui nas lives, não há nenhum problema de você duvidar. O que você não pode é desacreditar. O que você não pode, o que eu não posso é deixar de ter fé. Duvidar, às vezes, é dizer assim: cara, eu não compreendo muito isso, eu não entendo muito como isso vai acontecer, eu tenho minhas dúvidas sobre isso que vai acontecer, mas nem por isso você vai dizer assim: mas mesmo sem eu saber, mesmo sem eu entender, mesmo eu duvidando de tudo isso, tendo dúvidas sobre isso, não é dúvida no sentido de não acreditar, é dúvida no sentido de não entender. E isso é nosso, e nós somos humanos, nós temos uma mente limitada, nós não conseguimos compreender, nós olhamos para o horizonte e não sabemos o que tem atrás daquilo, nós não sabemos o dia de amanhã, nós lemos cada dia somente a página de um livro. Quem sabe o nosso amanhã é Deus, quem sabe o nosso amanhã é Cristo. Então não é nenhum pecado você ter dúvidas. Não é nenhum pecado você ter dúvida, é falta de conhecimento, e é verdade. E Pedro aqui, ele havia desistido. Pedro ficou cheio de dúvidas, Pedro ficou cheio de o desânimo, as decepções, elas bateram no coração de Pedro, e isso é normal nas nossas vidas. Por isso que o anjo diz: olha, avisa os discípulos e avisa também a Pedro. Avisa também a Pedro, porque o coração dele está cheio de dúvidas. O coração dele está cheio de decepções. Ele não está conseguindo entender direito. A angústia que ele está vivendo fez até ele esquecer as promessas que Deus tinha feito para ele. E para os seus discípulos dizendo: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser sacrificado, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E como ele falou lá no templo, ele disse assim: vocês podem derrubar o templo, mas ao terceiro dia eu edifico ele. Então Pedro tinha andado com Jesus, Pedro tinha caminhado com Jesus, Pedro tinha visto os milagres extraordinários, mas mesmo assim o coração dele estava cheio de dúvidas.
O coração dele estava cheio de decepções, estava cheio de desejos que as coisas fossem diferentes. E por isso Pedro havia desistido. Pedro havia voltado à pesca. Pedro havia voltado ao seu métier, aos seus dias normais. Ele tinha esquecido que Jesus tinha passado lá num dia de pesca, no final de pesca, e disse: Pedro, eu vou fazer você agora pescador de homens. Ele tinha esquecido que Deus tinha dado a ele uma promoção. Ele tinha esquecido que Deus tinha tirado ele de um momento e colocado em outro. Ei, deixa eu dizer para você, Deus já te promoveu. Você não pode voltar para onde Deus te tirou. Muitas vezes nós queremos voltar para onde Deus nos tirou. Muitas vezes nós, por causa do desânimo, por causa das dúvidas, por causa da incredulidade, nós voltamos para o lugar que Deus nos tirou, que Deus já nos curou, que Deus já tratou conosco. Ei, a minha palavra para você hoje: não volte para onde Deus já te tirou. Não retorne para onde Deus já te tirou. Se Ele já tirou você de lá, meu querido, se Ele já tirou você de lá, prossiga, vá para frente. Deus já havia tirado Pedro da pesca. Não era mais para ele estar lá, mas a dúvida faz a gente querer voltar. A incredulidade faz a gente querer voltar. A tristeza faz a gente querer voltar. Verdade, pastor. Afeto, uma vez a mulher olhou para mim e disse que eu não tinha sorte, que eu só vivia doente e passava muitas coisas na minha família. E eu disse para ela: não, amiga, eu tenho um Deus e eu tenho um Deus e isso aí. Ela disse: eu tenho um Deus. Que coisa linda, é verdade. Sabe, nós temos o nosso destino mudado por Deus, Edivanda. Deus muda o nosso destino. Sim, passamos por luta, sim. Jesus nunca falou que nós não íamos ter problemas. Ele nunca falou que a gente não ia ter dificuldades, mas ele disse assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês em todo momento, eu estarei com vocês em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Eu estarei com vocês, eu vou mudar a história de você. Ela disse: não, amiga, eu tenho Deus e fé no coração. É isso mesmo. Sabe, tem horas que a gente quer mesmo desanimar. Teve hora, Pedro desanimou aqui, Pedro voltou. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus disse assim: vai lá e chama Pedro. Aleluia. Ei, hoje, nesse sábado, Jesus está falando para você: volta a confiar, volta a acreditar. Volta ao tempo da oração, volta ao tempo de você ler a palavra de Deus, volta ao tempo de você ouvir louvores, volta ao tempo em que, mesmo que as circunstâncias, que tudo esteja dizendo não, você vai acreditar no sim de Deus. Sabe, a Bíblia não fala quem foi chamar Pedro. A Bíblia a Bíblia esconde essa parte nós não temos na Bíblia. Quando alguém vai chamar Pedro, só tem dizendo: chame também a Pedro. Avisa para ele que Jesus ressuscitou. Avisa para ele que Jesus não o quer lá pescando peixes. Que Jesus ressuscitou para revitalizar o chamado, para trazer de volta a confiança, a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pedro estava pescando peixes, voltou para o lugar aonde Deus já havia tirado, mas Jesus foi buscá-lo de volta. Ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei aonde você está, mas Jesus está dizendo: volta, volta.
A Maria do Amparo está dizendo: Deus tem promessas nesse mundo, tereis aflições, mas venci, vocês também vencerão. É verdade, nós precisamos acreditar nisso. Sim, Pedro estava triste, desanimado, abatido, voltou, mas o Cristo foi buscá-lo. E eu fico imaginando, e eu queria que você conjecturasse comigo isso. Vamos lá para aquele momento. Sabe, parece que eu consigo ver. Pedro terminou a pesca. Pedro está voltando, o barco está vindo. E aquele que foi levar as boas novas para Pedro estava na praia esperando ele. E Pedro vem vindo com o barco, e daqui a pouco Pedro desce do barco, começa a puxar o barco, traz as redes, e aquela pessoa, eu não sei se foi um homem, não sei se foi uma mulher, ele falou aqui com mulheres, acredito que tenha sido uma mulher, e a mulher estava lá esperando Pedro na praia. E Pedro vem saindo do barco. E Pedro pula na água, puxa e vem saindo com as suas redes, vem saindo com as suas tralhas de pesca, e vem chegando. Daqui a pouco ele encontra a mulher vai ao encontro dele. E a mulher olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu tenho uma notícia para você. Eu vim aqui te dar uma notícia. E Pedro, acho que olha assim meio estranho, não diz o que. Aconteceu alguma coisa com a minha família? Aconteceu alguma coisa com os meus? O que é que aconteceu? Ele disse: não, é sobre Jesus. Aí Pedro, pode ser que Pedro olhou para ele e falou: olha, eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber desse negócio de Jesus. Olha, eu entreguei a minha vida nisso. Eu tinha parado eu tinha desistido da minha empresa de pesca. Eu tinha desistido dos meus sonhos de ser um grande pescador. Eu larguei tudo para andar com esse homem. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Sabe o que aconteceu? Ele se deixou ser morto. Ele disse que era rei dos reis. Ele disse que se ele desse uma ordem, ele mandaria exército para defendê-lo. Ele falou que era filho de Deus, mas ele está morto. Ele está morto. Acabou-se tudo, acabou meu sonho, acabou nossos projetos, acabou tudo. E a mulher olhou. Eu imagino, eu estou conjecturando, isso não tem na Bíblia. Eu imagino que a mulher esperou ele desabafar, ele tirar toda a sua angústia, tirar todas as suas dúvidas de dentro do coração. E ele, depois que ele parou, a mulher olhou para ele e disse assim: Pedro, você não sabe o que aconteceu. Ele ressuscitou. Ele cumpriu a promessa, Pedro. Ele ressuscitou. Ele está vivo, Pedro. E sabe o melhor de tudo, Pedro? É que ele mandou avisar todos os seus discípulos. Ele mandou avisar a todos que andam com ele, que andaram com ele, que confiam nele. Mas ele sabia que você não estava lá, no cenáculo, esperando ele. E sabe o que ele fez? Ele mandou eu vir te chamar, Pedro. Ele quer falar com você. Ele não se importa se você está com dúvidas no coração. Ele não se importa se por algum momento você perdeu a fé. Ele não se importa se por algum momento você achou que não era verdade o que ele disse. Ele simplesmente mandou te chamar. Porque ele te ama, Pedro. E porque ele tem algo extraordinário para realizar em você, por você e através de você. E sabe o que eu imagino, meus queridos? Sabe o que eu imagino, minhas queridas? Eu imagino que Pedro olhou para aquela mulher e disse assim: você não está brincando, né? Ela disse: não, é verdade. Ele está indo para Galileia, porque ele quer se encontrar com vocês.
E Ele quer falar com você, Pedro. Ele tem algo para colocar nas tuas mãos. E eu imagino que naquele momento, Pedro pegou as suas tralhas, largou tudo, disse para alguém: olha, cuida disso aí para mim. Cuida das minhas redes, cuida dos meus barcos, cuida de tudo aí. Eu estou indo falar com o mestre. Mas Pedro, ele morreu, você contou que ele foi crucificado, ele está enterrado, já foi tudo consumado, já passou-se a sexta, já foi o sábado, já é domingo. E ele diz: gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ele ressuscitou. E ele mandou me chamar. E eu não posso deixar de atender a um chamado do meu mestre. Hoje a palavra é: não importa o quanto você duvide, não importa o quanto você muitas vezes perde a fé, não importa quantas vezes as pessoas se levantam contra você, como disse aqui a Edivanda, e quantas vezes isso já aconteceu comigo, e quantas vezes já aconteceu com centenas de pessoas. As pessoas olham para nós e dizem assim: ei, você ainda acredita nesse Deus? Assim como aconteceu com Jó, quando a mulher dele disse: você ainda acredita nesse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse: não, nu eu vim, nu para lá eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje eu quero dizer para você que nesse sábado Jesus veio para dizer para você: chama também a Edivanda, chama também a Yolanda, chama também a Maria do Amparo. Chama todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Deus está dizendo assim: chama eles, chama você. Hoje Ele está te chamando para perto. Ele está dizendo para você: não é sobre o que falam para você, não é sobre o que decretam na sua vida, não é sobre o que o seu coração às vezes se enche, às vezes de tristeza, de mágoas, de decepções, de angústias, de dúvidas, de falta de fé. Não é sobre isso. É sobre um Deus poderoso que promete e cumpre todas as promessas que Deus fez para você. Ele vai cumprir todas elas. Não importa o tempo que passar, passam os céus e passam as terras, mas a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Ele disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Ele cumpriu a promessa. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, é no nome desse Cristo amado, que prometeu e cumpriu. É por causa disso que nós temos a certeza da vida eterna. É por causa disso que nós temos Deus, temos certeza das promessas serem cumpridas nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos tristes, abatidos, nos falta fé, nos falta confiança, temos dúvidas, não temos certezas. Mas quando isso está assolando o nosso coração, eu tenho convicção, Senhor, que o Senhor está dizendo aos anjos: vai lá, busca o Abimael de volta. Charai sui devasterias, charamastu defaz. Vá lá
Busca a Yolanda de volta. Vai lá, pega a Maria do Amparo, traz de volta. Pega esse homem. Pega essa mulher e traz de volta. Porque muito longa é a nossa caminhada. A jornada nem começou. A jornada nem iniciou-se. Grande é a jornada. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Desculpe a minha emoção, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, está aí com você. Ele mandou te chamar. Volta. Volta. Volta porque Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer cuidar da sua família. Ele quer cuidar do seu caminhar. Volta, volta, volta. Volta para Ele, fica perto dEle, ame Ele. Cumpra os mandamentos que Ele pediu. Busque intimidade com Ele. Sabe por que Ele chamou Pedro? Porque Pedro tinha intimidade com Ele. Se está te faltando intimidade com Ele, volta. Amém? Obrigado, Ianca. Obrigado, Tânia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês de uma forma muito poderosa. Amém? Beijo no coração de vocês. Vou fazer aqui um print, que é o que a gente costuma fazer. Vamos encher isso aí de coraçãozinho para ficar bem bonito. Amém? Isso. Amanhã, não percam, hein? Amanhã às 18 horas. Amanhã às 18 horas, não perca, amanhã às 18 horas, Santa Ceia do Senhor. Amém? Santa Ceia do Senhor vai ser um momento extraordinário. Eu tenho uma palavra para o seu coração, que está em Provérbios, que diz: Filho meu, dai-me o seu coração. E eu vou pregar sobre isso amanhã. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você poderosamente. Amanhã é dia de votação. Vote consciente naquilo que você entende ser o melhor para você, para sua família e para o seu país. Amém? Deus abençoe você. Beijo no coração. Obrigado por ter estado com a gente aqui. Tchau, tchau. Amo vocês de paixão. Tchau, tchau.